Galera, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui para um episódio hoje mega especial. Os convidados vão se apresentar, mas eu tenho um convidado mais que especial que nunca participou com a gente aqui. Os meninos já participaram. Então vou deixar ele se apresentar. Bibo, seja bem-vindo. Valeu, tudo bem? Como é o nome do podcast? Crosscast. Crosscast? Crosscast. A nossa juventude é cross. Cross? E aí, Que juventude legal. cross. Cross, E aí, muito bom, gente. Crosscast. Obrigado, Matheus, Tucci, Clava. Isso. Boa. Eu errei todos os nomes e sobrenomes e apelidos aqui antes do começar, mas agora eu vou errar ao longo do episódio, então já peço perdão adiantado. Tudo bem, Oswaldo? Isso, claro. Meu nome é Dejair, facinho de confundir com o João de Caminhão, tem aquele hino, né? Pode falar isso? Não, desculpa, foi mal. Então tá bom, Cross, é isso. Gente, obrigado por estar aqui, pelo convite, é um prazer e espero poder ajudar de alguma forma. Amém. É nóis. Eu sou o Tucci, pra quem não me conhece. E pra quem me conhece, continua sendo Tucci. Como é que é teu nome, Eduardo? Lucas. Eduardo. Eu sou o Everaldo, também conhecido como Clava ou Deva, e vamos para mais um episódio. É isso aí. Hoje a gente quer Cross. conversar um pouquinho. Caraca, Cross é cruz, não é? Yes. Nossa, a gente não, é tudo não, bilíngue. não, Tá aqui, pera, ó, tá aqui, ó, não, tá aqui, ó. pera, tem um contexto. Quando eu vi o arroba de vocês que tu me mandou, alguém me mandou pra eu marcar, eu, Cross, é que, gente, eu não faço nenhum esporte radical, Aham. mas eu Galera do CrossFit lá. não, CrossFit é outra coisa. É uma religião, né? É outra coisa. Também, igual. Não, é que eu vejo muito coisa de bicicleta, de bicicross. Entendeu? É porque eu não faço nenhum esporte radical, mas eu amo ver gente Cara, descendo a parkour montanha. e gente descendo a Cara, montanha. eu Cara, eu gosto fico também, meia hora vendo a galera descer, vídeo de meia hora, a galera descendo e barro Começa e na gelo. neve e termina não, é no o deserto. Exatamente, a gente viu o mesmo vídeo. E cara, eu tô agora, eu sigo também bike cross e tal, e a galera, mano, andando, descendo escadaria. Eu falei, mano, eu sou pirado nisso aí, Que porque eu não massa. faço nem de roller eu ando, mas eu gosto de ver. Aí eu tava com isso na cabeça, mas não, cara, é cruz. Enfim, É isso aí. ó, é que eu não sei inglês, eu não sou obrigado a saber que cruz isso é aí. cross. Eu também não sabia, então Olha aí, tá tudo bem, certo. tá tudo Cross, certo. Claro. Thank Então- you for... Tô lembrando Esportes disso radicais agora. aqui, eu acho que ninguém pratica também, Não. né? Não. Eu gosto de ir na academia, eu vou todo dia. Mas isso não é esporte radical, né? Mas Não é eu, é algum esporte. radical demais. Não, mas Olha, eu é acho que algum esporte. o mais radical é eu tomo coca. Coca eu acho que é esporte radical, né? Porque aumenta a sua chance de morrer, né? Exato. Antecipa o tempo aí, né? Tem, também. Mas galera... Tem coca aí pra falar nisso? Não. Tem. Tem. Pô, eu Olha, quero. Já que Tem. Pô, olha aí. Quero ver Olha Deus. aí. Uma produção aqui. Falha, Ó, né? produção. podcast com coca aí Coca é sim, hein, mano. Pô, diferenciado, né? cadê a Insider fazendo a propaganda aqui? É. Sacanagem. Nossa, Insider, então todo Nossa, mundo mano. faz propaganda Insider. Ai, Pegou a ai. chave? Beleza. Aqui é tudo ao vivo, tudo. A galera foi lá tá agora tudo- pegar na cantina. Tá tudo certo. Então a gente quer falar do que o Bibo mais fala. E eu Séries e filmes. Séries e filmes. Acabei de terminar We Crashed. Muito legal, Apple Plus. É bom? Cara, gostei. Eu não assisti ainda. É legal. Eu acho que todo empresário, gente que pensa em empreender, em fazer alguma Olha coisa. aí, olha aí. Não, acho que assim, é legal esse mundo dos negócios e ver como a pessoa criou e destruiu uma Legal. coisa. Acho que tu pega algumas lições ali, Sim. entendeu? E o legal do We Crashed é porque a gente tem na igreja pessoas com essa megalomania, sabe? Aham, Então, assim, a aham. série tem como essa megalomania pode levar a algumas quedas e tal. Legal. É muito legal, uma série de acho que 8 episódios, enfim, tem a Anne Hathaway, tem aquele cara que é muito bom, mas só faz filme ruim, como é que é? Ele fez o último Coringa. Nicolas Não o Cage. último Coringa, não, Nicolas Cage é bom. Só faz não. filme ruim. Não, mas Não, 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 que, não, mano? não. Quem Nicolas Cage filme ruim, irmão? Oh, Para, quem convidou esse cara? Ô, Canva, para, pelo amor de Deus. Enfim, eu sei se ele ganhou até Oscar. Enfim, ele fez aquele Morbius, é muito ruim aquele filme de super-herói. Eu sei qual é. eu sei qual é. O Jared Leto? Jared Leto, Sim, exato, tem até a banda. péssimo. Não, ele tá muito bom nessa série. Muito Que legal. bom, muito bom. Mas enfim, é uma baita série. Então essa série é muito legal. Assistam Rede Social também, que é um filme. Muito É, bom. que é bom O que também, eu assisti que é agora do Jordan, da Nike, na verdade, né? Legal, Cara, legal. Que não achei- aparece o Jordan, Que não by aparece the way, tem nada. exato. Ele aparece só de costas, assim. Mas né, é legal, cara? é legal, porque eu acho legal achei esses muito filmes, maneiro, séries que é muito sobre maneiro. criação de alguma coisa, porque te inspira. Na Netflix tem o Som na Caixa, Sim. que é a criação do Spotify, então Sim, é eu legal. vi também, Inclusive eu vi. parece contigo, Galego, cara, o criador do Spotify da verdade, série. é verdade. Né? Careca, galego, assim, meio pálido, inteligente, no caso o cara da série. Então, assim, é legal, eu gosto de ver esse maneiro. tipo de série, porque você pega alguns ganchos de empreendedorismo, Sim, sim. assim, né? Muito massa. Exato. E tudo isso faz parte da vida do jovem. E ninguém faz parte da vida do jovem. Deveria fazer menos, né? Deveria Aliás, fazer eu menos. falo que eu falo muito de séries, mas eu agora comecei meio que um detox de séries, que eu vim Tá. agora numa pegada que eu tava vendo bastante série. É que tinha muita coisa boa passando Você também. viu aquele vídeo na rede social que se você tivesse visto The Crown, você teria lido a Bíblia 10 vezes. Aí você falou, bom, agora
Você Não viu esse vi, vídeo não rodando? vi. É um pastor falando assim, se você assistiu The Crown, você assistiu Game of Thrones... The Crown é chata, né? Mas é que ele vai falando assim, tipo, se você assistiu essa série, você poderia ter lido a Bíblia 10 vezes. Exato. O Game of Thrones dava pra ter lido algumas vezes a Bíblia. Mas não precisa ler a Bíblia, mas tem The Chosen. Não, tu falou brincando, mas, cara, tem uma galera que acha que The Chosen é canônico, né? Sim. E tipo assim, vamos lá, eu vi a primeira temporada de The Chosen, eu só vejo que tem na Netflix, né? Então eu vi a primeira temporada de The Chosen, gostei, chorei, pô, tem umas cenas emocionantes. sim. É muito legal. The Chosen, quero deixar bem claro que eu gosto de The Chosen. Eu também. Mas assim, mano, tá meio chato já. Entendeu? Mano, é toda hora na igreja, tô passando cena de The Chosen. Sim. E a galera fala assim, The Chosen, mano, como se fosse canônico. Lá no The Filmado, Chosen, filmado, episódio 3, daquela Exato. cena. E aí, mano, às vezes eu recebo pergunta assim, mas, cara, mas o fulano andou mesmo com o ciclano ali na Bíblia? Não, eles nem se conheceram, provavelmente. Não, porque no The Chosen, olha aí, patrocínio. Ó, muito bom. Tu deu uma lavadinha, passou uma aguinha, alguma coisa assim? Ah, mano, então me dá um guardanapo aí, que eu tenho toque. Dá um toque, eu tenho toque. Tem café aqui, gente, que era, se desse pra mostrar os bastidores aqui com biscoito e tal. Dentro dessas gavetas tem uma caixinha de leite. Foi um coador de custa R$70, mano. É uma caixinha com 100 desse aí, tu cuida, mano. A galera aqui manja. Porque aqui a galera é meio... Cafeinada? Entrou na seita do café? A gente tem. Legal, legal. Mas o pessoal aí Legal. O pessoal gosta de um... Não, só dá um lencinho só, tá tudo certo. Só pra... Eu fingi, só porque isso aqui não serve pra nada, né? Não. Eu vou passar aqui, ó. É mais pela consciência, né? É a minha consciência de que eu acho que Te saiu livrando alguma de coisa, qualquer exato. bactéria. Exato. E depois que qualquer- aquele cara ficou paraplégico tomando coca, brincadeira. A coca vai processar a gente, né, cara? Mas seria legal ser processado pela coca, daria uma audiência. Daria- né? Com daria- Bom certeza. episódio também. Hã? Daria um bom episódio E também. deixa aqui porque eu posso me emocionar chorar. também. The Chosen é emocionante. Exato. Então, assim, cara, é isso. The muito Chosen bom. não é canônico, mas eu acho legal. Tem umas liberdades, E- assim, de narrativas que eu acho que é bem legal. E eu acho que essa dinâmica de não é canônico é justamente o que a gente quer falar, porque a importância do jovem conhecer a Bíblia. Exato. A importância do jovem estudar a Bíblia, saber sobre doutrina, saber sobre teologia. Porque senão ele assiste uma série como essa, eu lembro de uma... A tia acho que não vai acabar assistindo, tia, mas nós vamos assistir Noé no cinema juntos. Aí eu levei Meu minha Deus. tia e tal. Logo Bom, do Aronofsky ainda. Ela saiu indignada. Porque não tem nada a ver com o que eu li na Bíblia. Brava assim com o filme e tal. Não sei o que. Eu falei, mas tinha um filme. É justamente a outra coisa. Mas é importante conhecer, porque senão a gente começa a assistir essas séries, esses vídeos, esses filmes e até outras coisas e fala, nossa, é isso. Não, já entrando no assunto, que eu não sei qual que é o assunto ainda, né? Mas vamos lá. Mas é justamente esse é o lance, porque quando você vê uma peça, né, uma peça de teatro, você vê uma série, você vê um filme, você já tem que ver sabendo que há uma licença poética que é necessária para se contar uma história. Mesmo se você pega, por exemplo, uma história de Davi. Alô, Hollywood. Alô, Mel Gibson. Cadê a história de Davi? Cara, Davi, a história de Davi é mais legal que Game of Thrones. Tá. Porque você vai ter intriga palaciana, você vai ter... Casos, Você vai ter casos, você vai ter, né? Vai ter coisas calientes. irmãos né? querendo matar irmãos. Você vai ter briga. Mano, a história ali Tem da música, monarquia, musical. você vai ter musical. Cara, se você pega a Repete, monarquia, o completo. início da monarquia de Israel, cara, você tem ali, dá pra fazer uma trilogia facinho ali, só com o início da monarquia de Israel. Tem muita coisa legal. Mas enfim, então quando você vai ver uma peça, um filme, alguma coisa, você tem que ter, vai ter a liberdade poética, a Sim. liberdade de narrativa, vai ter alguma licença poética. Isso tem que ter, porque a Bíblia, mesmo nessas histórias da monarquia, ela tem muitos buracos, entende? E por conter buracos, ela não tem como você contar uma história. O próprio evangelho não posso tomar coca que já dá a ebulição já. O próprio evangelho de Jesus, ele não é uma biografia que tem ali do início ao fim da vida de Jesus. Claro que tem. Não, tem, mas tem muitos buracos. Por isso que The Chosen faz aquela liberdade. Agora, então, beleza. Quando eu vejo uma produção cultural, é normal eu saber que vai ter alguns gaps que serão preenchidos com a cabeça do roteirista. Sim, beleza. autor ali, né? Mas é legal eu também comparar com a Bíblia. E é legal que essa pessoa saiu indignada Sim, por ver o filme do Aronofsky. Porque, de fato, ele não é nem baseado na Bíblia. Ele é baseado em contos gnósticos sobre Noé. Sim. Mas o que acontece? Acontece que hoje nós temos o fenômeno dos cortes. Sim. Tá. Entende? O fenômeno dos cortes. De trechos de podcast e tal. E eu já digo a letra aqui, ó. Tudo que você aprendeu sobre Apocalipse, se você viu em podcasts grandes aí,
Tá errado, provavelmente. Provavelmente errado. Porque só levam os malucos lá pra falar de Sim. apocalipse nesses podcasts. Então, esse é o lance. Eu até não me preocupo quando a pessoa ela acha que Jesus fez isso ou fulano fez aquilo porque ela viu no The Chosen ou alguma outra coisa. O que me preocupa é essa geração que tá consumindo cortes e não tem discernimento. Entende? Por Não tem profundidade, Não né? tem profundidade. E assim, e hoje nós temos muita gente famosa, porque hoje não é mais o especialista que diz, tipo, que valida algum conhecimento. Sim. Não, é o seu número de seguidores. É o influencer, né? É o influencer. É o influencer. E infelizmente nós temos muitos influencers que não entendem nada. Sim. E que realmente reproduzem conteúdos, reciclam conteúdos antigos. Cara, essa semana mesmo, ou foi ontem até, não sei, teve agora um podcast, eu não quero citar nomes e tal, enfim, não quero entrar na lista, mas assim, teve agora, né, um pastor famoso. Nós estávamos falando falando há pouco. Exato, sobre porque não tem isso. como não falar, Sim, porque é uma sim. coisa chocante o que esse chocante, cara fala. Não, sim. porque temos que orar para Deus fazer isso e aquilo. Sabe, como se salmos Que Deus imprecatórios... é esse, né? Como é? A minha Não, pergunta não é é o assim, pai, assim, não é, Deus não é é, esse, né? tipo assim, esqueceu que o pai mandou o filho e que tem agora uma nova lei, que a gente não tá mais na lei mosaica, a gente Sim. não é Israel, Sim. entendeu? A gente agora fazer orações imprecatórias, a gente tem Sim. que orar, que isso, vai ler os evangelhos. Sim. Assim, é o básico do evangelho que tá sendo esquecido ali. Então assim, isso que me preocupa, entendeu? Essa geração que vê corte de gente famosa, de deputado famoso, e é assim. Cara, mas é assim com base no quê? E é assim a vida toda da geração. Porque ele não faz isso só com os assuntos bíblicos, vamos pensar assim. O cara faz isso na faculdade, faz na escola. Então ele vai estudar pra prova, ele vai no chat GPT. O que o chat fala sobre biologia molecular? Aí ele entra lá e... Ah, legal, é isso. Pronto. Não, bom, pô, Aí ele chega, ele não consegue ter profundidade em nenhum assunto. Eu fico indignado, o meu amigo Samuel tá aqui, de pessoas na faculdade de teologia usando o chat GPT pra responder prova, tá ligado? Então, Pode, Bibo. Cara, assim, ó, Se a prova não for de consulta, não pode. né? hoje você Não, saiu o começa barulho por aí, aí, né? Então, eu acho que o chat GPT, ele pode ser... É que o chat GPT tem que tomar muito cuidado, porque ele é muito bom quando ele fala de um assunto que você não entende. Porque se você tem coisas ali de teologia que a gente já fez várias pesquisas e ele tem algumas deficiências, Sim, entendeu? sim. Porque você não sabe de onde ele tá tirando aquela informação. Agora, outra, assim, coisas básicas ele manda muito bem. Então, eu já usei o chat GPT para pegar uma informação. Cara, por exemplo, assim, eu queria lembrar mais ou menos umas ideias centrais do Keller do livro Deus Pródigo. Resumo do livro Deus Pródigo. Cara, e assim... Foi legal. Foi muito legal. A minha memória, de alguma forma, validou aquele conteúdo, entendeu? Mas você já tinha lido? Já tinha lido, exato. Foi mais pra eu outro pegar alguns negócio. pontos. Então, assim, já peguei, por exemplo, textos que eu já preguei, já estudei o texto. 3 pontos do texto tal. Cara, recentemente agora, eu- quer saber o que o chat GPT tá me ajudando muito? Por exemplo, eu tenho muito erro de português. Apesar de ser um escritor, graças a Deus pelos revisores, glória a Deus. Mas, cara, o meu português ele é muito intuitivo e nem sempre a minha intuição tá certa. Agora eu tenho usado o chat GPT para fazer muita correção. Antes de postar alguma coisa no Instagram, chat GPT. Haja com um professor de Legal, gramática legal. e corrija esse texto. Ele corrige. Esse dia eu coloquei, melhore o estilo desse texto. Cara, ficou legal, ficou Ah, ficou legal. bacaninha. Mas aí é diferente, porque a gente tá falando de uma dinâmica onde ele vai me... Ele vai me servir. Ele vai me ajudar com exato. alguma coisa mais técnica. Exato. Não no conhecimento, ou doutrinária, Não, ou não. de estudo. Não. ele pode até auxiliar. Ele Mas é não um como- auxiliar. é um Ele é auxiliar. auxiliar. Então, Ele não eu- pode ser tua fonte. Sim, eu preguei não pode ser tua recentemente, fonte, há uns não. meses atrás, sobre Esther. E eu vi o BTcast sobre Esther. Aí depois um pouco depois, uns dias, eu fui lá no chat GPT, eu falo algumas questões de Esther e tal, mas assim, pra complementar e pra Exato. observar, né? Então ele pode ser uma ferramenta utilizada, mas não a sua única fonte. Na tua área de programação e tudo essa dinâmica que você vive no teu trampo, o chat GPT é útil? Ajuda? É bem útil. Só que ele é útil pra escopos bem definidos, assim, né? E aí você não pode simplesmente pegar o output dele ali e jogar no código. Geralmente não funciona. Você vai ter que ler, a ideia às vezes é boa e tal. E aí você faz algumas adaptações e aí... É a mesma coisa. É a mesma coisa.
Eu já vi o pessoal até questão de gerar código, né? Já gerar slides, né? Sobre, já dar o código do PPT lá e tal, é bem... Cara, dá pra você Tem usar. curso agora, né? Os caras já estão vendendo curso de como Sim, usar o sim, ChatGPT. sim. O ChatGPT já tá começando até a ficar pra trás em alguns aspectos. O Google já tá correndo e tal. Sim. Sim, Mas se assim, esperta, são né? ferramentas que podem ser utilizadas. Toda ferramenta, né? Esse podcast aqui, ele pode ser uma ferramenta pra Sim. alguém de Sim. algum assunto e tal. Tudo são... Sim. Agora, o problema é quando se torna a única fonte. Sim, E aí se torna sim. perigoso. Sim. Não é? E nessa dinâmica, e entrando nessa questão da teologia, do estudo da teologia, como que isso começou na sua vida? Eu vi você compartilhando da sua experiência das escolas bíblicas. Aqui na igreja a gente bate pesado pra galera estar em escola bíblica, da importância que isso tem. E como que foi esse processo de estudar mais teologia? Eu tava falando com o Samuel, né? O Samuel é primeiranista no seminário. E ele tava falando, cara, eu quero ser esse cara que estuda não sei o quê e tal. E, cara, você vai ser, tá começando, mas na sua vida, como que foi esse começo do estudo da teologia? Se você curtia, não curtia? Então, eu era um católico não praticante, mas eu sempre meio que gostei da ideia da religião, de conhecer algumas coisas. Só que assim, tudo muito incipiente e tal. E eu lembro que eu gostava tanto, já desde criança, eu gostava de coisas de religião, porque a minha mãe era uma católica não praticante e a minha mãe uma vez deixou Testemunhas de Jeová me dar ensino. A minha mãe tava, é coisa de Deus, Bíblia, daí tava eu lá, vendo, né, estudando, e fiz toda aquela revistinha da Testemunha de Jeová, até a minha avó descobrir, aí já era cortar. Aí depois, enfim, né, depois eu virei um adolescente, não frequentava mais a igreja e tal, mas com 17 anos eu fui achado por Deus e fui parar numa Assembleia de Deus. Legal. E, cara, a Assembleia de Deus, onde eu congreguei, era uma sede em Joinville, Santa Catarina. Então, assim, tinha uma escola bíblica dominical bem fundamentada e tal. A teologia pentecostal, ela é muito bem fundamentada. Muito bem fundamentada. É que não é muito conhecido, né? Mas é muito bem. As revistas da escola dominical, elas sempre muito bem fundamentadas. Claro, dentro de uma teologia pentecostal, de uma tradição, mas tem a sua... Sim. Não é uma parada assim, tipo, meio louca e Deus vai revelando. Não, muito bem estudado e tal. E eu sempre gostei de escola dominical, cara. E isso é muito louco porque é algo de Deus mesmo em mim, porque eu nunca gostei de estudar. Só que o tema da religião me despertou, entendeu? legal. Então, assim, duas coisas que eu gosto, é teologia e cinema. Então, são as coisas que eu vivo lendo, assim. E, cara, então é isso, escola dominical. Então, eu gostava, eu não perdi escola dominical. Eu orava com a irmã Zenati. Eu falei da irmã Zenati aqui, era no off-topic ou era valendo já? Não sei. Era valendo, né? Era em off? Ah, mas enfim, irmã Zenati, um abraço. A gente tá falando dos nomes, né? Dos nomes, enfim. Mas enfim, a irmã Zenati, crente, que me ensinou a orar e tal. E eu ia pras vigílias com a irmã Zenati, mano, ficava até 1h30 da madrugada, chegava em casa às 2h no sábado. Mano, acordava no outro dia às 8 pra estar às 9, 9h30. Que horas foi a escola dominical? Ou 9? Tava lá 9 horas, eu tava na EBD. Então, cara, sempre fui rato de EBD, entende? Daí comecei até a dar aula pros adolescentes uma época. E eu me converti em 99. Cara, em 2001, eu tava indo pro seminário já. Aliás, eu me converti em 99. Em 2000, eu fui estudar teologia no seminário da Assembleia de Deus. Que legal. Isso com... Cara, eu tinha 20... Não, eu tinha 21 anos, eu acho. Calma aí, eu me converti em 99... Não, a conta não tá fechando, pera. Eu me converti em... Foi mal aí. Cadê o chat GPT? Abre aí. Eu me converti em 99 com 17. Então, nos anos 2000, eu não estudei. Em 2001, eu fui pro seminário. Então eu tinha, sei lá, quantos anos eu tinha? 20, eu fui com 20, 20, por aí. Que legal. Cara, eu fui pro seminário, porque eu já estava apaixonado por teologia. Só que é o seguinte, eu fiz vestibular de psicologia, porque eu sempre gostei dessa ideia de psicologia, de conversar, de aconselhar e tal. Só que daí não tinha dinheiro pra fazer a faculdade. Aí, como eu não tinha dinheiro pra fazer a faculdade de psicologia, eu fui pro seminário da igreja, que na época era R$90 por mês. Aí eu tinha dinheiro pra pagar. E aí me apaixonei por teologia, cara, é muito legal. Sim. Porque era uma escola dominical mais aprofundada, né? Gente, eu tô só usando uma linguagem pra simplificar aqui pra todo mundo entender. E aí foi muito legal. Aí o que acontece? No final daquele ano, eu tava num almoço de escola dominical. Olha a escola dominical na minha vida. E, cara, nesse meio tempo eu recebia muita profecia, que é algo muito comum dentro do movimento pentecostal e tal. E eu recebia profecias do tipo assim, tem aquelas clássicas que todo mundo que é da Assembleia de Deus já recebeu, vou te levar para muitos lugares e tal. Até o galego, que não vale nada, já recebeu essas profecias. Vou te usar. Eu sou batista e já recebi. Então assim, vou te levar para muitos lugares e tal. Então eu recebia essas genéricas, mas tinha algumas que falavam assim, olha, você vai ser um mestre e tal, não sei o que, tal. Enfim, já recebi umas 3 assim, né, que vou te usar na palavra e tal, você vai ensinar o meu povo, não sei o que lá, aquela coisa. E, cara, eu guardei aquilo assim, sempre gostei.
E aí um dia no almoço da escola dominical, eu tô lá almoçando e tal, aí nisso me chamam para uma mesa, que eram de 3 irmãos, grandes homens que cuidavam da juventude e tal, eram líderes dos jovens, né? Legal. E sentei na mesa com eles e eles começaram a falar, Biba, a gente vê que tu é um menino de Deus e tal, tem muito potencial, a gente vê o teu amor pela palavra e tal, e a gente quer te dar um futuro melhor. Escolhe a faculdade que você quiser que nós vamos pagar para você. Que legal. E qualquer coisa que você fizer, né, a gente sabe que você vai fazer pra glória de Deus e tal, não sei o quê. Cara, aí na época eu já tava apaixonado por teologia, só fui procurar um seminário reconhecido pelo MEC, né? Porque se fosse preso, né, teria uma cela especial. Hoje em dia não tem mais, tá, galera? Não adianta mais. Caiu. Mas enfim, aí eu fui procurar um seminário, não tinha na época seminário pentecostal reconhecido pelo MEC e tal. Não conhecia a Fabapar, ainda na época não conhecia a Fabapar, até porque o meu diretor na época já conhecia a FLT, que é a Faculdade Luterana em Teologia, e falou, não, cara, pode ir lá, eu tinha um certo preconceito com luteranos na época, que achavam que era um católico sem Maria, enfim, como pentecostal, tinha uma certa barreira. Mas, mano, fui parar no seminário, fazendo história longa, curta, fui parar no seminário luterano, e foi muito legal, assim, aprendi muita coisa, descobri a graça de Deus lá estudando Lutero. Que legal. Né? Então, assim, aprendi o que é a graça de Deus estudando Lutero, e foi sensacional, assim. Então, isso foi muito bacana, porque daí eu tinha uma boa teologia pentecostal, porque eu aprendi a amar a palavra e a teologia no movimento pentecostal. Eu aprendi a amar a Bíblia e teologia no movimento pentecostal. E aí fui, né, aperfeiçoado lá no seminário luterano, depois fiz o meu mestrado na Fabapar. Meus amigos, tenho muito amigo presbiteriano, aí eu costumo brincar que eu sou um presbiteriano Batista Esquadrão Lutercostal. né? Por aí. Que legal. Eu acho que essa dinâmica que você reforça na escola bíblica é legal, porque não precisa necessariamente um jovem, o Clavinho tá aqui, é programador, trabalha numa empresa do exterior, multinacional, ele não precisa ir pro seminário. Por que tu tá no Brasil, irmão? Vaza. Tá bom. Em breve, brincadeira. Pô, não tá liberado não, ele precisa estar aqui com a gente. Deus tem uma missão na vida dele aqui. Ó, a profecia é falsa, mas é porque te ama. Eis que te digo. Exato, não, mas não vai embora. Mas ouve o teu coração. Ele Então é enganoso, vai doer. Essa dinâmica de, cara, você não precisa necessariamente só estuda teologia quem vai pro seminário. Cara, você pode estudar em casa, você tem bons canais. Não, a pergunta é, se você não estuda, você é um crente ruim, né? Sim. Assim, ó, é porque, gente, vamos tirar a palavra teologia do jogo aqui. Tira a palavra teologia. Sim. A teologia é muito chato. Tira. Você tem que estudar a Bíblia. Sim. Você precisa estudar a Bíblia, porque a Bíblia não é um livro simples. Entendeu? A Bíblia não é... Ela é simples numa mensagem básica dela. Jesus, João 3,16. Uma pessoa sem escolaridade, ela ao ler os evangelhos, ela vai perceber, poxa, esse cara aqui, né, esse personagem, poxa, ele é Deus e ele morreu. Pô, ele perdoou, né, quem tava fazendo mal pra ele, ou ele salvou e tal. Ele vai ler a Bíblia e vai entender, né? Deus me ama e mandou o seu filho pra morrer por mim. É uma mensagem simples. Sim. Mas a Bíblia é muito mais do que a mensagem Jesus te ama e morreu por você. Sim. Né? Você pode resumir o Natal assim, Deus se encarnou. Então é uma mensagem simples. Deus se encarnou. Se a gente for aprofundar na encarnação... Mas se você vai discutir encarnação, o que a gente deveria, né? Porque a gente tem que saber explicar o Natal. Por que Deus se fez homem? E essa pergunta, por que Deus se fez homem, ela já é muito complexa. Já muda, né? Já dá uma muda, travada, né? já dá uma... Explica o Natal é uma coisa, mas por que Deus se fez homem? Não, cara, a maioria dos cristãos não sabem explicar o Natal. A maioria dos cristãos não sabem explicar o Natal, não sabem explicar a Páscoa, em última análise. Mas tudo bem, glória a Deus, sabe o básico, né? Não, Jesus Cristo, ele nasceu e tal, e porque Deus me ama e tal, nasceu o Salvador tinha que nascer e tal. Mas, cara, explica isso, por que ele tinha que nascer? Se tu começa a apertar o crente médio, ele vai começar a ter dificuldades, e ele não deveria. Sim. Porque assim, ele não precisa saber explicar a união hipostática, ele não precisa saber explicar a teoria de Anselmo sobre a encarnação. Não precisa, isso aí deixa para quem estuda. E quem estuda vai ensinar, ou quando pregar, vai digerir isso para você. Mas você tem que saber o porquê, né? Pergunte-se. Sim. Né? Por que Deus se fez homem? Por que Deus teve que nascer? Por que a segunda pessoa da Trindade teve que se encarnar, ser um de nós? Né? Como diz aquele hino, e se Deus for um de nós, caminhando... Outro dom? Entendeu? Hã? Tem o dom da música? Não, cara, eu queria saber, eu queria ser baterista ou cantor. Tá. É tão mais legal, mas eu bato palma desafinado. Então, mas eu gosto de cantar, fazer o quê? Aí E aguenta. é essas perguntas que é feita na faculdade.
O Exato. jovem que tá na faculdade fazendo ciência da computação, tá conversando com um amigo e ele fala, tá, mas você tá falando aí esse Natal? Por que vocês vivem assim o Natal? É. Pronto, já fez. Não, e aí, por exemplo, uma outra coisa, cara, mas tu sabia que o Natal era uma festa pagã? Entendeu? Aí o cara, o crente, tiranossauro vegano, entendeu? Tipo assim, cara. Ele chega em casa e crise já de tira a fé, árvore né? de Natal de casa. No mesmo dia. Peraí, tu acabou de Exato. falar de tiranossauro vegano, Não, foi uma referência. Exato, entendeu? exato. Exato. Muito obrigado. Mas é melhor a gente não ir adentro nesse assunto. Mas quem pegou, pegou. Sim, né? Enfim. Não, porque é justamente isso. Esse tipo de comentário que eu não quero repetir não prepara ninguém pra faculdade e a pessoa se passa por louca, entendeu? Sim. Porque é umas coisas assim. E aí é isso. A maioria dos jovens cristãos, eles não sabem explicar o básico da sua Da fé. fé. Não sabem explicar o básico. E aqui eu não tô cobrando grego, não tô cobrando hebraico. Não, isso aí deixa pra quem estuda teologia mesmo. Até porque a própria Bíblia diz, olha, não queiram todos vocês serem mestres. O próprio Tiago vai orientar isso. Não queiram todos vocês serem mestres. Então, e Deus vai separar pessoas para isso. Ele vai separar um para apóstolo, ele vai separar outro para pastor, ele vai separar o evangelista, enfim. Tem dons que Deus espalha para a igreja e não dá para todo mundo ser tudo. Entendeu? Por isso que é um corpo, né? É um corpo, exatamente. Então, agora, mas existe um básico, um mínimo comum que você... Porque, cara, você faz parte de uma religião, Sim. tá? Sim. Mas daí você é daquele grupo, não, porque eu não sou da religião, eu sou Deus, eu sou de Deus e tal. Cara, tá, tu pode vir com esse discurso, mais Deus, menos religião. Como é que o pessoal fala que eu agora esqueço? Eu sou a agora? igreja, é o clássico também, né? Eu sou a Eu sou a igreja. igreja, Exato e tal. Ah, porque diga não. Cara, não, peraí, eu sei que a religião ela tem um aspecto negativo, mas nós pertencemos a uma religião. Sim. Que tem credos, que tem ritos, Doutrinas. que tem doutrinas, entendeu? Então, assim, o básico, você... Porque assim, ó, eu tenho um amigo meu, cara, que ele, né, enfim, ele perdeu o emprego formal dele, aí ele começou a entrar em várias coisas, né? Aí ele caiu, ele começou a vender um cosmético aí, que eu não quero falar o nome. E aí, mano, a cada 3 palavras, 5 era Rinode... Ah, não, desculpa. Opa! Opa! Eu ia falar 5 era sino. 5 era Eu tava Rinode. na febre E, cara, do sino. Caraca, os caras então assim, tão sino, beleza, mano, show de bola, tal, é legal que ele tava, e ele começou a vender Rinode e tal, papai, começou a crescer, e, pô, show de bola, glória a Deus, tava pagando as contas e tal, e Rinode até tem um perfume bom, boa fixação, comprei um dele e tal. Olha aí. E olha, fica a dica. Mas enfim, eu nem sei se existe Rinode ainda, mas, cara, na moral da história, mano, ele sabia tudo sobre a Rinode. Da marca tal, porque foi feita dessa madeira aqui, que foi extraída lá na Suécia, que não sei o que. Eu falei, mano, e ele falava assim, era lindo ver ele falar daquele Quero vender cosmético também. ali. Eu quero vender também. Não, era lindo, não, e ele vendia mesmo o produto. Eu falei, cara, eu queria que os crentes fossem assim com a Bíblia, Sim. com o básico da Sim. fé. Porque, de fato, a gente não tá aqui vendendo o evangelho, a gente não tá vendendo um estilo de vida, a gente não tá vendendo Deus. Sim. Ainda que alguns façam, mas nós não estamos fazendo isso. Só que a gente vive e a gente está inserido no meio de uma missão, a gente está inserido num corpo, entende? E, gente, tá tudo certo? Pausa agora. Tá sendo transmitido ou tá sendo gravado? Gravado. Então tá, então voltou Então aqui. dá pra editar. Então, edição, vamos parar aqui, ó. Vamos lá, então. Palminha. A gente está inserido, então, num contexto de uma religião que tem os seus meios, os seus métodos, tem a sua forma de pensar, e eu preciso conhecer essa forma de pensar. Sim. Por quê? Ainda que eu não esteja vendendo Deus, ainda que eu não esteja vendendo a Bíblia, eu estou aqui representando Deus Sim. e representando a Sim, Bíblia. Sim. E eu acho legal essa dinâmica do conhecer, ainda que eu não seja um pregador. Não tô nem. Né, vamos tirar a questão do vender Deus. Ainda que eu não seja um cara que vai pregar em algum lugar, ou que vou ficar. Eu sou mais tímido e tal. Mas pra minha própria experiência de fé, não conhecer é andar no escuro. Exato. É acreditar em umas paradas que às vezes nem, não existem, não são verdadeiras. E aí você tá vivendo uma fé vazia. Exato. Confusa. E assim, ó, é aquela coisa. Hoje em dia a gente tem muita informação. A gente vive na era da informação. Sim. E, de fato, cada vez mais a gente precisa ter filtros para essas informações. Então, eu sempre digo que o melhor filtro para você poder, sabe, organizar as ideias teológicas, porque tem muita gente Sim, falando muita sim, coisa, sim, são sim. muitos podcasts, muitos influencers e tal. Eu sempre digo, comece a partir da sua igreja local. Comece Sim. com o básico, mas comece para você, porque assim, ó, senão você fica se alimentando de um monte de fonte e tal. Aí temos um problema aí, Bibo, que eu recebo também nas minhas caixinhas, no meu direct. Cara, na minha igreja não tem isso. Não tem estudo bíblico da minha igreja. E, infelizmente, é uma realidade de muitas igrejas no Brasil. Sim. Aí eu só lamento pela pessoa e tal, enfim, porque daí não tem muito o que fazer, né? Não, eu só ia falar
que você falou que começou a estudar na sua juventude, né? E tem um fenômeno... pode ser. Tem um fenômeno que... Anos 2000 você tava para nascer, né, Cláudio? Tinha 2 aninhos, pô. Olha aí. Olha aí, mano. Enfim. Mas quando eu comecei a sair da adolescência... Quando eu tava saindo da adolescência indo pra juventude ali, eu comecei a me aprofundar um pouco mais em teologia. E quando você é novo e você começa a estudar alguma coisa, existe o risco de você virar um emocionado. Não sei se você consegue entender. Tipo assim, comecei a estudar... Aficionado, assim. Um babaca, né? Pode falar essa desequilibrado. palavra. Pode falar babaca? Mas emocionado Pode. é o cara que, pô, tem um interesse ali, só que ele perde a noção total. E isso acontece com teologia também. Acontece. E eu acho que é meio inevitável e tem a parte que é boa, você se apaixonar. Eu vou usar a palavra apaixonado. Tá bom. E o apaixonado, ele tem atitudes meio babacas, às Sim, vezes, né? sim. Temos aqui um primeiranista, deve estar, daqui a com pouco deve estar certeza, nessa cara. fase aí, que começa a rotar grego e hebraico em tudo que fala, né? Começa a orar, né? Exato e Oração, tal, El Shaddai e tal. Enfim, eu acho que é normal essa fase do encanto. Por isso que, vou contar, não vou falar de ninguém, vou falar de mim. Eu tive essa fase emocionada, Isso que eu entendeu? pergunto. Eu tive a fase emocionada, eu só falava de teologia. Então assim, é bonito porque, pô, eu tô falando de algo bom, mas eu era chato, Sim. entendeu? E aí eu teve 2 episódios da minha vida, por isso que você tem que estar em comunidade, por isso que quem estuda teologia, quem precisa ser no seio da comunidade, na comunidade, Legal. por quê? E com pessoas mais velhas, que vão te, sabe, ei, baixa a bolinha, entendeu? Te acalma, né? Seja menos, Sim. entende? Sim, tá. Então assim, por exemplo, teve um primeiro episódio, a gente tava num culto, e eu estava do lado do principal irmão, o cara que teve a ideia de me mandar pro seminário e pagar tudo e tal. E tava eu com ele e tal. E aí nisso o culto rolando, culto de jovens. Nisso, o dirigente do culto começou a falar assim: irmãos, sinto que Deus quer falar com o Rogério aqui. Rogério, Deus está querendo falar muito com você. Tem algum Rogério aqui? E ele ficou uns 5 minutos dizendo que Deus queria dar um livramento para um tal de Rogério. E nenhum Rogério se manifestava. E eu, no alto, né, do meu primeiro ano de teologia, no alto da minha sapiência Todo teológica, conhecimento. né? E, cara, eu olhei assim pro Elbert e falei assim, cara, olha aí, ó. Mano, olha o que o estudo o que a falta do estudo faz. Olha só, mano, que coisa inútil pro culto público. Aí começa a discutir liturgia, culto público. sim. Ai, meu Deus do céu. E- olha que coisa inútil. Obrigado. Olha só, daí eu, né, querendo mostrar que Sim. o dinheiro dele tava sendo bem investido. Uhum. Olha só Olha como, aí. você discutir sobre liturgia e teologia e tal. E aí eu comecei a falar, pô, olha só, o cara tá 5 minutos aí perdendo o tempo da palavra pra uma profecia. E daí na época eu achava que Rogério. profecia era a pregação e tal, aquela coisa toda. Que eu tava meio que negando até um pouco minhas raízes pentecostais e tal. E aí, cara, enfim, aí o Elbert, né, um homem muito sábio, enfim, glória a Deus por isso. E aí, o Rogério não apareceu e quem tava dirigindo o culto continuou lá o culto e tal. Aí o Elbert botou a mão na minha perna e falou assim: olha, Bibo, no dia que Deus realmente quiser falar com o Rogério, pode ter certeza que ele não vai usar eu e nem vai usar você, ele vai usar ele. Porque Então- ele tá aberto a ouvir a voz de Deus e tal. Lembrando que é dentro de um contexto pentecostal onde se acredita no dom da profecia e tal. Então assim, e aí aquilo já foi um primeiro assim, tipo, ups, entendeu? Ups. De fato, eu acho que eu tô, enfim. Aí, acho que uma semana depois, foi um combo, né? Graças a Deus já veio com um combo pra curar essa minha arrogância teológica e tal. E aí eu tava num churrasco. Meu, tem coisa mais legal que churrasco com os amigos? É bom, né? Cara, é muito difícil alguma coisa mais legal que churrasco com os amigos. E, mano, eu consegui tornar aquele churrasco chato. Tá. Entendeu? Por quê? Só falando de teologia e tal. E aí, cara, porque vinha muito pregador ruim também na minha igreja, né? Então isso vinha. E aí eu sempre tinha uma crítica do pregador que pregou domingo passado e não sei o quê. Mano, uma hora uma amiga minha deu um chilique. Ela deu um chilique. Para! Chato! Exato. Não, cara, porque nesse nível lá, para! Tu fica vomitando essa teologia na gente, a gente Caraca. não aguenta Caraca. mais. Cara, Nossa, tu era Pesado, muito hein? chato. eu então. era muito. É que, vamos lá, deixa eu me defender agora. Tá Deixa eu bom, defender vai os lá. chatos um pouquinho. Vou Beleza. defender. O nosso intuito, ele é bom. A gente quer que as pessoas saibam o certo, entendeu? Sim. A gente quer que as pessoas estudem mais. O problema é que a gente quer fazer isso à base da força. A gente quer fazer isso na base da arrogância. A gente quer toda hora, tudo vira uma discussão Sim. teológica. Sim, sim. Você não é leve, entendeu? Você é chato. Só que a sua intenção, ela é boa. Você quer que as Sim. pessoas façam o certo. Ou aquilo que você julga ser certo. Porque também nesse começo emocionado, você acha que só você está certo. Ainda mais eu que estava numa faculdade luterana, aprendi a história de Lutero. Eu já queria fechar a Assembleia de Deus e botar 95 teses.
Entendeu? Então, assim, cara, mas a minha intenção é boa. O problema é que falta o quê? Maturidade, falta caminhada. E, cara, e daí depois que aconteceu aquele primeiro evento lá na igreja, no culto, e depois naquele churrasco, Deus foi trabalhando no meu coração e tal. Fui melhorando, mas ainda, cara, fui patinar muito, ainda fui aperfeiçoando a linguagem e tal, Sim. mas esses dois eventos... O que é, galera? Não, lembrei que falta o boi velho. Falta o boi velho. O que tem o boi velho? Quando você bota 2 boi pra trabalhar na lavoura, você O jugo. Ah, tá. O galego aqui nos bastidores fala do boi, mas faltava o boi mais velho que guia o mais novo, segura Sim. o boi noivo. Tal. O boi novo, isso. Sim. É justamente isso. Então, o Elbert foi o meu boi mais velho, por assim dizer. Então, Sim. e a comunidade vai me ensinando isso. O importante também é ter humildade de reconhecer isso, né? Porque assim, eu tenho vários amigos da faculdade que, primeiro anista ali, sempre vai discutir, né? Adão tem umbigo ou não tem? É aquela discussão que não leva a nada. Se ele existisse, teria. Brincadeira. Quem ouviu o episódio do BTcast sabe. Entendeu a piada? Mas ó, a falta de humildade também da galera que estuda e acha que aprendeu uma coisa nova ali, viu um pai apostólico aqui e falou, mano, isso aqui é uma coisa que a minha igreja nunca falou. Meu pastor não sabe dessas coisas, entendeu? É. Sendo que já viu faz tempo, entendeu? Então a falta de humildade também do jovem reconhecer que o pastor não tá só nesse papel de saber, mas também de pastorear, eu acho que é importante também pro jovem É ter por essa isso que o humildade, Van né? Hooser vai falar, né? Mentes teológicas pertencem a corpos eclesiásticos. Entende? Então isso é importantíssimo. Deus vai separar pessoas para estudar teologia de forma mais formal e tal. Só que se elas perderem essa dimensão da comunidade... E, cara, vou te falar... A comunidade não é o livrinho do Tim Keller aplicado, que é tudo maravilhoso. Não. Mano, na comunidade vai ter treta... Vai ter pastor com demônio, entendeu? Vai ter membro com demônio, vai ter coisa que... Porque não, um crente não pode ser possuído por... não pode. Doutrinariamente, teologicamente é difícil, mas, mano, na prática acontece muitas coisas que tu fala, mano... Se não tiver, tá perto, né? Eu não sei explicar esse rolê aí, mas vamos lá. Então, assim, a gente vai tendo o quê? Uma humildade. Por isso precisa ter o mais velho com o mais novo e tal. Porque vão trocando experiências, entendeu? Vão trocando... Por falar em experiência, por exemplo, tem uma série chamada Hacks, né? Hacks, ou Hacks. Enfim, que é uma stand-up comedy velha que agora tem uma roteirista jovem. Então é muito legal esse encontro de geração, entendeu? A mais velha ensina algumas coisas pra mais nova e vice-versa. E tem que ter isso, sabe? Tem que ter os dois. E os dois têm que ser humildes, porque não quer dizer que velhice é sinônimo de sabedoria. Infelizmente, tem muitos anciãos que são estúpidos, né? Então, e que Choque são de cultura já ignorantes. disse, né? Com o tempo dá pra acumular burrice também. Dá pra acumular burrice, eu não queria ser tão direto, mas com o tempo dá pra acumular burrice. Então, infelizmente, cabelos brancos, eles não são sinônimo Calvície. de sabedoria. É. Calvície, gente, vou deixar bem claro, porque uma vez eu já fui mal interpretado falando isso. Respeitem todo mundo, respeitem Sim. os anciões, respeitem todo Sim, mundo, sim. tá? Mas o que eu quero dizer é que não é porque tem cabelo branco que tem que ser ouvido, beleza? Pessoas com cabelo branco ensinam heresias também, entendeu? Então, assim, tem que tomar cuidado. Sim. Mas é isso, tem que ter essa troca. O mais velho tem que ser humilde, o mais novo tem que ser humilde, porque é assim que a igreja funciona, né? Ou seja, quando as pessoas consideram o outro maior, é a orientação de Paulo nas suas cartas, Sim, né? sim. Considere o outro superior a Assim si, mesmo. entendeu? E essa dinâmica, ela fortalece a comunidade. Total. Porque aí a gente cresce em maturidade. Todos crescem. O jovem cresce, o mais velho cresce. Mas para que esse crescimento aconteça, se faz necessário estar estudando. Tá conhecendo. Acho que em suma, em resumo, é necessário estudar a Bíblia. É necessário. E assim, e hoje você tem muito recurso mesmo. Por isso que eu digo assim, ó, um jovem que tá assim, uns... Vamos lá, gente, é baseado em vozes da minha cabeça Tá que bom. eu vou falar agora, Tem um né? amigo meu que fala, tirado diretamente aqui do meu sovaco. Exato, é o meu aqui, inclusive, não sei porque eu tô suando nesse frio, mas não, é vozes da minha cabeça, tá? Eu acho assim, 1 ano e meio, 2 de crente e não tem uma Bíblia de estudo, tem algum problema, entendeu? Vamos lá, Bíblia de estudo também não é uma coisa muito barata, mas, cara, Sim. sei lá, num sebo, entende? Sei lá, eu acho que pede pra alguém, pede de PDF, o aniversário, entendeu? Não, Mas- PDF não, aí Não. tu me quebra, né? Olha, se eu Aqui, não ó. fossem os PDFs, eu já teria vendido mais de 200 mil cópias do meu livro, mas por causa de pessoas como você... Olha só. Aliás, de vez em quando eu entro nos grupos de Telegram, tá ligado? Alguém fala, Bia, eu vi teu livro lá no grupo do Telegram, tá? Me põe, me diz qual é o grupo. Aí eu vou lá, entro no grupo do Telegram, aí tá lá... Boa noite, irmãos. O cara acha que você vai fazer um agradecimento. Ele me põe. Aí tá lá o PDFzão do meu livro e tal. Cara, eu já baixei o PDF, mano, tá lá o meu livro todinho em PDF, colorido, coisa mais linda.
Aí eu comento assim, ó, oi pessoal, olha, obrigado pelo interesse do meu livro e tal. Segue Aqui o é o link, segue Rodrigo o link. Biba, eu mando o link da Amazon. Olha, se você gostar do livro e quiser abençoar um autor nacional, enfim, é muito difícil ser um autor nacional, Sim, a gente ganha muito sim. pouco e tal. E ainda mais quando as pessoas ainda pegam um PDF gratuito, isso nos prejudica bastante. Mas Eu lembro- se você quiser, tá aqui o link da Amazon. Eu lembro, eu sei que você fez mestrado na FAMAPAR, eu tô fazendo, parei agora um tempo, mas eu lembro de uma aula do mestrado, e o professor falando dos livros dele e tal. E aí um aluno falou, no mestrado, o aluno falou, se quiser eu posso mandar um PDF. Cara, a sala ficou um silêncio Nossa, mas assim. também esse aluno, né? Pô, daí o professor mas deu uma lavada na galera, assim, É. pô, galera, esse livro é meu, pô, vocês estão querendo baixar, eu Exato, preciso é desse complicado. Nossa, mas peraí, né? É igual o meu Sim. professor também, o professor Euler, dá aula na Univille, também na FLT, ele lançou um livro de bioética e tal. Aí ele dá aula na Univille de bioética. Aí também, porque você tem que fazer a resenha do meu livro e tal. Aí nisso bateu alguém na porta e tal. A pessoa, professor, só queria entregar ali pra fulana. Aí ele pegou na mão, era o livro dele todo Nossa, xerocado, né? digital. Xerocado não, É copiado, copiado. cópia, né? Meu, foto, cara, meu Deus, foi... Enfim, Pô. acontece. Mas vamos lá. Eu não vou também criticar, porque... não é complicado falar isso. Vamos lá. Mas enfim, quem puder comprar, compre, por gentileza. Sim. Mas... Cara, tem formas de estudar. Você tem nos aplicativos da Bíblia, tem já introduções. Hoje em dia você tem recurso. Você pega, por exemplo, um canal como Escola do Discípulo. Sim. É um baita canal, são batistas, by the Sim. way. Você Eu tem tava lá- com o Felipe Breder agora. é, recente. Legal, sensacional. bem E aí você tem lá vários livros da Bíblia comentados, séries, documentais. Então, assim, você tem num canal no YouTube, gratuitamente, muito Coisa material. boa, né? Coisa boa, Coisa boa. entendeu? Você tem os BTCast, que é um pouco, né, ele não é tão organizado, mas Uhum. são mais de 500 episódios tratando de Bíblia, teologia, espiritualidade cristã e por aí vai. Então você tem ferramenta, você precisa querer, entende? E outra, se você quer, meu irmão, minha irmã, você vai guardar grana pra comprar uma Bíblia de estudo Thomas Nelson pelo link do Bibotalk. Não, Vamos deixar o link aqui pra use cupom, vocês. por favor, Não, por que eu falei hoje da Bíblia de Estudo Thomas Nelson? Que atualmente é a melhor e maior Bíblia de estudo que a gente tem no mercado brasileiro. Entendeu? Então, assim, é uma baita de uma Bíblia. Sim. Mas se ela tiver cara, pega então uma NVT, que hoje você encontra por R$140 Sim. reais aí. Você Sim. tem que ter uma Bíblia de É estudo, boa, cara. é boa. Entendeu? Nem que seja uma de R$60 reais, sei lá, uma Almeida aí nova que saiu. Sim. Mas por que é legal uma Bíblia É um de primeiro estudo? passo, né? É o primeiro, Primeiro passo, passo, porque ali vai primeiro ter o passo. seguinte, vai ter já introdução aos livros da Bíblia. Você vai perceber que a Bíblia é um universo. Sim. Entendeu? Ela é um universo gigante e que tem um contexto por trás daqueles livros que foram escritos, entendeu? Com quem que eles estavam falando? Com Pra quem? onde que Pra foi essa quem? carta? Por que é uma Exato. carta? O que tava acontecendo? Exato, O que exato. Paulo tava vendo quando ele escreveu isso aqui, né? Sobre a Exato. armadura, sobre a fé, enfim. Então, assim, ó, eu acho muito legal quando a galera entra, assim, nessas campanhas de leitura anual da Bíblia, entendeu? Leitura anual da Bíblia. Mas vou te dizer, tem crente que não sai da leitura anual da Bíblia, sabe? E às vezes é muito assim, só pra postar, esse ano eu li a Bíblia 3 vezes, esse ano eu li a Bíblia 2 vezes. Tipo assim, cara, já leu uma vez? Já meditou, Para, né? irmão, para agora, já leu uma vez, tá bom. Começa agora a ruminar a Bíblia. Entende? Meditar, Começa né? agora a meditar. Então compre comentários bíblicos. Quer ver um muito bom também? Thomas Nelson patrocina esse episódio. Cara, a Bíblia Por para favor. todos, né? Por exemplo lá, Paulo para todos, os sim. evangelhos para todos. Ele é bem básico e é muito bom para usar com um grupo pequeno. Você pega lá o Evangelho para Todos. 5 livrinhos e tal, comentado pelo N.T. Wright, um dos grandes teólogos do nosso tempo. Sim. Joe Goldingay comentando o Antigo Testamento. Básico, bom para estudar, entendeu? É para não ficar só na Thomas Nelson. A Ultimato tem uma série do Stott, lendo Gálatas com John Stott. Cara, que coisinha boa de ler, de aplicar. Ainda mais o Stott, um baita teólogo e tal. Então, assim, e assim, uma linguagem muito boa. Então, tem recurso, sabe? Quem quer, dá um jeito. Porque você guardou dinheiro para comprar aquele tênis que você queria. Você Celular, guardou então? dinheiro. Você guardou dinheiro para comprar um celular. Cara, guarda a grana. Fica aqui, ó, moço, guarda dinheiro para comprar uma Bíblia de estudo, entendeu? E recomendo. Thomas Nelson e NVT, vai. A NA também é boa, tem uns. NA também é boa. Enfim, são 3 Bíblias de estudo aqui, ó. Sim. E quer ver uma boa também? NVI. Continua Sim, boa sim, a NVI de sim, estudo, sim, cara. sim. Eu tenho entendeu? uma NVI de estudo. Então assim, continua boa. Não sei qual que é a da convenção de vocês aqui. Compra também da Convenção Batista, então. NVT, NVI, Thomas Nelson, entendeu? Então vai- assim... A mensagem pode? Cara, então, não é de estudo porque de estudo bom. não tem muita coisa. Sim. Mas tem a Bíblia a mensagem. Ou quer melhor? Ouça a Bíblia a mensagem. Cara, a melhor Bíblia pra ouvir é a mensagem. Lida por Tony Stark, entendeu? Porque quem lê é o Marco Ribeiro, dublador do Tony Stark. E é muito legal, porque se você digitar assim, ó, Bíblia falada no seu Spotify, você vai achar lá. É legal. muito legal. Legal. Porque ele Mas vai bate a lendo. do Cid Moreira?
A do Cid Moreira é bom se você tem insônia, né? A do Cid Moreira, se você tem insônia, é boa. Aí o que acontece? A do Marco Ribeiro, ela é muito legal, porque ele lê e ele dá uma mudada nas vozes. Então, se ele vai fazer um fariseu, ele faz uma voz legal, mais ou legal, menos dá uma assim. interpretada. E quando ele faz Jesus, ele coloca uma voz assim, mais serena. E quando ele vai falar de Maria... Cara, é muito legal. Ele vai meio que tentando dar uma interpretada conforme a situação e tal. Ele tem uma fundinho musical, assim... Spirit me... Brincadeira, essa não tem. Essa é só no TikTok. Parece Togum na hora, né? Hã? É, parece Togum na hora ali também. Exato, cara. É Toguro. Então, aí é muito legal assim, cara. Então, Bíblia falada, mas é muito legal ler a mensagem também. Só que a mensagem, ela não é uma tradução da Bíblia, ela é uma paráfrase, mas vale a pena você ter também, porque é uma leitura muito legal. E aqui eu vou dar uma dica para que você que tá ouvindo esse podcast, você tá pensando, cara, os caras estão falando de Bíblia de estudo e eu nem a Bíblia normal eu leio. Ok, Deus vai falar um negócio com você agora. Primeiro, Assim diz o Senhor. Leia a Bíblia. Tem que ler. Mas, viu, eu começo a ler e é chata aquela versão. Então vai ver a versão que você tem. Se começa com Almeida, é bom você já pensar em trocar. Sim. Quero deixar bem claro, é uma ótima tradução. Inclusive tem a nova Almeida, show de bola. Agora, geralmente o pessoal tem Almeida corrigida e atualizada. Almeida corrigida e revisada. Nossa, essa aí... Almeida corrigida e fiel, essa você doa. Você pode doar, tá? Vai para uma NTLH. Pega então uma NTLH. É boa. Ah, mas tem um problema lá na passagem do... Deixa, toda a Bíblia tem problema em alguma tradução. Podia ser melhor... Não é problema, esquece, apaga problema. Ela poderia ser melhor traduzida em algum aspecto. Sim. A NA tem trecho que poderia ser melhor traduzido. A NVT. Cara, você que não lê nada... Comece a ler uma NTLH, uma nova tradução na linguagem de hoje. É sensacional. Sim. Inclusive tem a Bíblia de Estudo, nova tradução na linguagem de hoje. Sim. Então comece com essa. Você vai perceber que Deus fala português. Sim. Entendeu? É isso. Legal. E eu acho que essa dinâmica de começar e de continuar o estudo, ela vai trazendo um coração humilde. À medida que você se relaciona com a comunidade. Eu vou mantendo o meu coração no lugar certo porque eu tenho alguém, como você falou, tem alguém falando, calma, vem por aqui, vai por ali. Então não caminhar sozinho. Começar o estudo, manter o coração humilde e evitar briga na internet. Então. A internet, ela virou esse palco de maluco, De né? maluco. Porque aí o cara começa a estudar, daí eu vou pra internet, agora é a minha hora. Agora é minha chance. O problema nosso da internet é que todo mundo acha que precisa opinar sobre tudo. Por exemplo, eu trabalho com internet, o meu ganha-pão é a internet. E eu poderia estar rico, quem sabe, se eu entrasse mais em polêmica. Dropando algumas ondas aí. Se eu entrasse mais em algumas polêmicas, assim. A gente entra até em polêmica no Bibotalk, mas assim, a gente entra em polêmica que já tá fria. Entende? Então, assim, por exemplo, quando saiu a ordenação de mulheres na Convenção Batista, não sei se foi na de vocês, enfim. Saiu, mas foi a grande... Que mulher pode ser pastora ou não. Cara, a gente esperou acho que um ano e meio pra fazer um episódio sobre ordenação feminina. A gente não fez no calor do momento. Porque no calor do momento ninguém se ouve, todo mundo se bate, ninguém, né, entendeu? A gente fez um episódio e tal. Por exemplo, a gente agora fez um BT Papo, que é uma nova atração do Bibotalk, sobre o homem ao sacerdote do lar. Cara... Isso não é uma polêmica, né? Isso é simplesmente ensinado e ninguém questiona. A gente deu uma questionada, mas de forma muito pastoral. Até porque o Cacau Marques, né? Pastor batistão, conservador. Assim, nós somos conservadores no Bibotalk. Apesar do pessoal achar que não. Mas eu vi você falando no Insta. Mas é simplesmente porque a gente... Cara, o homem é o sacerdote do lar. Mas com base no quê se ensina isso? Aí você vai procurar as bases, né? Nós demos outras interpretações para as bases que o pessoal utiliza. E é isso, entendeu? Então a gente não fica comprando a polêmica. Por exemplo, né, teve agora a declaração daquele pastor e daquele deputado sobre como a gente deve orar pelas autoridades. Mano, com certeza, se eu fizesse um vídeo do meu canal, cara, 3 mil, 5 mil views, certeza, rapidão. certeza. Porque às vezes eu faço isso. Eu confesso que às vezes eu cedo a pressão e eu dou uma comentada no rolê do momento, entendeu? Cara, é incrível, é incrível. A média do meu canal é 2 mil, 3 mil views, a média do meu canal. Mano, se eu comento uma polêmica no fervor, cara, 5 mil, 9 mil. Dobra. Por quê? Porque é o que a galera tá procurando. E isso também demonstra onde tá o nosso coração.
Sim, entendeu? Sim. O nosso coração tá na polêmica, na desconstrução e desmoralização do outro, Sim. entendeu? Então, assim... Na cultura do cancelamento. Na cultura e por do aí vai. cancelamento. E tu sabe que no meio crente, a cultura do cancelamento é nos grupos do WhatsApp, né? É nas reuniões pastorais e tal. Por Sim. exemplo, tem um irmão nosso que onde ele vai, ele fica me detonando. Ele fica detonando o Bibotalk, em reuniões para pastores, em convenção para 12 mil pessoas, ele põe a minha foto e desmoraliza a gente. É nesse e nos grupos do WhatsApp, né? Que vão se organizando para fazer ataques conjuntos. Caraca. É muito louco esse universo, cara. É muito louco, Caraca. assim. Pessoal, eu sei porque eu tenho infiltrado nos grupos, Sim. né? Bibo, te prepara. O grupo Reforma que para, né? Vai, né? E aí tal. Aí a galera é batata. A galera vem organizando e tal. É muito legal, assim. Porque realmente é você... Ótimo. Não, é porque esse pessoal demonstra onde tá o coração Isso que eu ia deles. dizer agora, né? Sim. Entendeu? Porque assim, eles têm o direito de não concordar com o que eu falo. Eles têm muito direito. Sim. Só, cara, então, beleza, tu não concorda comigo? Sai fora. Deixa eu falar. Eu tô falando pro meu público, eu não tô falando pro teu. Mas é que esse pessoal nem público tem, né? Porque Sim. são chatos. Mas, cara, Sim. foi muito legal, contando um bastidor desse, assim, de briga de internet. Eu me cansei uma hora de tanta acusação que a gente começou a receber. Bibotalk liberal. Mano, primeiro que esse pessoal nem sabe o que é teologia liberal. E segundo, nós não somos liberais. E aí, contando um pouco desses bastidores de treta, né? Mano, eu cansei da galera chamar a gente de liberal. Eu fiz uma postagem sobre Sim. isso e tal. Porque era muita gente falando e tal, não sei o quê. E, cara, é mentira. E mentira é uma coisa que machuca. Não só por mim, mas por conta também dos convidados que a gente convida e tal, né? Moral da história. Aí nisso um seguidor mandou um direct pra mim e eu não consigo ver todos os directs, mas alguns eu vou vendo e tal. Daí eu tava lá, ele, poxa, Bibo, tu não precisa fazer uma postagem como essa e tal. Poxa, quem acompanha vocês sabe que vocês não são liberais, que vocês são uma benção e tal. Eu não concordo com tudo que vocês falam, mas, cara, eu sei que vocês são sérios e tal, e tal. Deve assim, cara, precisa sim. Porque, por exemplo, precisa sim, porque tem muita gente atacando a gente e tal. Eu só coloquei assim dele, pô, cara, inclusive eu quero muito que você venha um dia na minha igreja aqui em BH e tal. Eu sou da igreja tal. Cara, quando ele falou aquilo, eu falei assim, Por que eu falei Porque um dos caras que mais ataca a gente é pastor nessa igreja. Aí eu falei assim, mano, já que tu tocou no nome dessa igreja, eu vou te dizer o porquê que eu faço uma postagem como essa. O teu pastor, fulano de tal, ele vai nas postagens do meu curso de teologia, que é um dos ganha-pão que eu tenho, e ele... Tudo que é propaganda do meu curso, ele fica comentando, esse curso não é bom, porque o Bibotalk é liberal. Mano, o que o teu pastor tem no coração? É por causa de pessoas como o teu pastor que eu tenho que fazer uma postagem como essa. Dele, cara, é sério? Mano, eu não queria falar, mas já que tu tá comentando... E outra, é público. Daí eu peguei e mandei até o link. Ó, tá aqui o link, aqui, ó. Não, acho que eu não mandei link pra ele, não sei. Ó, é público, tu pode ir lá ver. Eu não sei se vai estar lá, porque onde eu vi, eu fui deletando o comentário dele. Então é por pessoas como o teu pastor, porque, cara, eu não sei o que o teu pastor tem no coração, mas ou é muita raiva da gente, ou é muita inveja, ou é as duas coisas. Porque com certeza não é amor, e nem amor pela doutrina. Porque se ele tivesse amor pela doutrina, ele estaria ensinando a comunidade dele. Pode falar mal do Bibotalk na comunidade dele, gente. Não ouçam, não recomendam, teologia perigosa. Cara, agora não, o cara... E outra, se fosse uma postagem no perfil dele, pessoal, tava ouvindo aqui o Bibotalk, não concordo, acho que é uma teologia perigosa, não ouçam. Beleza, ele tá no perfil dele. Agora, o problema dele é que ele vai nos nossas postagens detonar a gente. Cara, com que objetivo? É raiva, é ódio no coração. Então... E pra mim, essa guerra dos egos. Guerras dos egos. Porque eu não concordar, beleza. Eu posso produzir um conteúdo diferente, eu posso ir no meu canal, eu posso fazer alguma coisa... Na minha área aqui... Exato. Você tava falando agora, né? A gente produziu um conteúdo sobre o sacerdócio e a nossa posição. Você não tá atacando, você não tá ferindo, nós estamos pegando o texto bíblico e a gente tá dizendo, nós acreditamos e a partir do que nós estudamos nisso. Cara, quer uma coisa legal? Vamos lá. A gente fez esse BT Papo sobre o homem ao sacerdote do lar e por uma hora a gente explicou por que a gente acredita que não. E a gente dá os nossos pontos ali teológicos, as nossas interpretações. Show de bola. Pedro Pamplona, pastor batista lá em Fortaleza, mandou um WhatsApp pra mim. Bibo, acabei de ouvir o BT Papo aqui,
Cara, eu não concordo com alguns pontos que vocês falaram. Tudo bem eu fazer no meu podcast uma crítica ao BT Papo? Falei, mano, agora, demorou, Legal. show de bola, fica à vontade. Por quê? Porque eu sei, o Pedro conhece a gente, já gravou podcast, a gente tem mesa. Sim. Entendeu? Aliás, a gente vai estar junto, não legal. sei quando vai sair esse podcast, mas agora, dia 24 de julho, a gente vai estar junto Que em legal. Fortaleza, Legal. pregando no mesmo evento. Ele é de lá, né? Ele é de lá, ele é de lá. E tudo bem discordar. Eu falei, não, Pedro, é até legal tu fazer o teu podcast, por quê? Porque a gente vai fazer um segundo momento pra responder algumas críticas que a gente recebeu. E, cara, vai ser muito bom a gente ver as tuas críticas ao nosso episódio pra gente poder ver se a gente repensa a nossa posição ou se a gente consegue responder dentro da nossa perspectiva Legal. a tua crítica. E tudo bem, cara, obrigado por isso, obrigado por ter. Agora vamos lá, Bibo, mas nem todo mundo tem o teu WhatsApp. Graças a Deus. Né? Porque eu não respondo nem meus amigos direito. Então, assim, foi tu que eu até, né? Foi. Aliás, uma dica, gente, não mandem áudio. Manda áudio acompanhado de texto. Brincadeira. Aí o que acontece, tá? Nem todo mundo tem meu WhatsApp. Mas quer fazer uma crítica quer fazer uma crítica a esse podcast, a qualquer coisa, entendeu? Faça com mansidão. Sim. Simples assim. Sim. Faça com mansidão. Sim. Não precisa vociferar. O outro não vai pro inferno, a não ser que ele ensinar uma coisa muito errada, né? Sim. O problema é o seguinte, é que a gente vive numa era de egos, como você fala, e as pessoas, elas canonizaram, presta atenção nisso aqui, as pessoas canonizaram a sua corrente teológica. As pessoas elevaram a sua corrente teológica ao nível de verdade, sendo que só Deus é a verdade. Só Deus é a verdade. A nossa tradução da Bíblia já é um reflexo dessa verdade. Porque toda tradução já é uma tradução. E se você sabe o mínimo do universo da tradução, sabe que toda tradução tem uma pequena perda. Então, assim, a Bíblia, então tá dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus. Não, a Bíblia é a palavra de Deus. Mas só Deus é a verdade. Sim. A Bíblia que nós temos e nós lemos já é o quê? Um reflexo direto dessa verdade. Entendeu? Mas só Deus é a verdade. E aí nós temos o quê? Nós temos o livro que revela a Deus. E eu sei da existência de Deus por isso que ele é um livro que ele reflete a verdade. Mas a minha teologia, que não é nem a Bíblia, nossa, ela tá ainda um pouquinho mais distante da verdade. Entende? Eu não sei se o pessoal vai entender essa diferença que eu fiz entre Deus e a Bíblia, mas se você não entender, depois me pergunta lá no meu direct. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, só Deus é a verdade plena, pura, entendeu? E claro que Deus se revelou na sua palavra. Sim. Mas a própria Bíblia está dentro de uma construção humana. E para isso, leia o livro do pastor presbiteriano, conservador, tá? Paulo On. E Deus falou na língua dos homens. Conheça os bastidores humanos da revelação divina. Você vai perceber que ali a Bíblia, Calvino, vou citar aqui Calvino para não ser massacrado, Calvino fala da acomodação da linguagem. Sim. Então Deus já tem que se acomodar à nossa realidade para expressar quem ele é. Sim. Então a Bíblia já é uma expressão da verdade, entende? E a nossa teologia, ela tem que ser a mais bíblica possível. Só que é o seguinte, o problema é que a minha teologia, ela não é o evangelho. Sim. Entendeu? O Charles Spurgeon erra quando ele diz que o calvinismo é mais um nome para o evangelho. Porque, inclusive, ele vai se arrepender 8 anos depois dessa afirmação e ele reconhece que há expressão do evangelho em outras correntes teológicas, entende? Porque é isso, a minha teologia precisa ser verdadeira, mas ela em si não é a verdade. Sim. E esse é o problema. As pessoas, então, elas vociferam na internet porque elas querem ser o quê? Elas acham que eu estou defendendo a verdade, mas no fundo elas estão defendendo uma posição teológica. Por isso que eu não sou contra ter posição teológica. Só que eu gosto muito do que o pastor batista Mark Dever fala. Olha, tenha o seu cercado doutrinário, mas vamos manter as cercas baixas e vamos nos dar as mãos constantemente. É isso que está faltando. A gente ter mais mesa. Por exemplo, eu tava vindo com o Galego aqui, que é o meu piloto de fuga, e, mano, né, um amigo dele tava escandalizado com o nosso episódio que a gente fez sobre o homem ser sacerdote do lar. Não, porque tu viu que o Bibo e o Cacau estão defendendo e tal. E o Galego, que nem tinha visto o episódio, porque é meu amigo e daí não ouve nada que eu faço, né? Ele nem tinha ouvido o programa, ele já falou, cara, tu tá interpretando errado os caras. Eu duvido que o Bibo ia defender isso aí que você tá falando que ele falou. Olha, eu duvido e tal. E Batata, ele tirou um tempo, né? Foi obrigado a ouvir o que a gente tinha falado. Né? Depois disso, ele foi para poder me também para não defender as cegas, né? Porque a gente pode errar mesmo e tal. E aí, Batata, moral da história, o cara tinha feito
uma interpretação completamente equivocada do que a gente tinha falado. Entende? E eu não sei porque eu tô contando essa história, onde eu queria chegar com isso. Tá. Mas é que as pessoas, tipo assim, tem que tomar muito cuidado Sim, pra sim. defender as coisas A gente e tava falando- atacar, é. entendeu? Porque às vezes você pode estar tendo uma interpretação errada daquilo. E a gente também não tá dizendo que nós somos o arauto da Sim, verdade sim, e que, sim, não, sim, gente, sim. é isso, a Bíblia tá ensinando sim. isso. Não. Não, mas antes de eu dar a minha opinião contrária àquilo, eu preciso entender o que a outra pessoa tá dizendo e, poxa, eu discordo da conclusão dela. E tá tudo bem E tá tudo discordar. bem. Isso aqui não é um assunto Pra mim, central na fé, Sim. entendeu? Pra mim, a dinâmica do discordar na internet ou brigar por conta de teologia e tal, é essa dinâmica de eu não tô atacando você, e eu nem atacar nem a palavra, eu tô discordando do que você tá dizendo e da teologia Isso. que você tá apresentando, Exato. e eu penso diferente por isso. Exato. A gente pode conviver, a gente pode Sim. viver junto, como corpo, como em unidade, porque senão daí a gente vai rachando, né? Vai rachando, por exemplo, Vai igual a gente vai fez um rachando. episódio sobre o dilúvio. A nossa posição sobre o dilúvio, ela vai contra a posição majoritária de muitos expositores evangélicos. Só que a posição que a gente trouxe ali não foi que a gente inventou, não, inclusive a gente cita autores conservadores, John Walton, John Tramper Longman III e por aí vai. Mas não, o simples fato da gente ter uma posição um pouco diferente já foi suficiente pra uma pessoa comentar, meu anátema, teologia liberal. Cara, sério, anátema, porque eu não concordo com o tema do dilúvio da forma que tu... Tipo assim, não, vou dar um exemplo pra ficar mais claro. Se você não é terra jovem, você é um herege. Gente, como assim? Eu já ouvi isso diversas vezes. Não, isso é um absurdo. Desde quando a datação da Terra é critério para avaliar minha fé? Sim. Entendeu? Cara, então é esse tipo de coisa. Por isso que eu digo, o pessoal fica preocupado com a teologia liberal, que a teologia liberal vai acabar com a igreja. Cara, vai estudar o que acabou com a igreja na Europa e vai ver o que está acabando com a igreja no Brasil. Talvez não seja a teologia liberal, mas sim uma teologia fundamentalista sem amor, tá? Então assim, só dizendo aí. Só soltando. Só soltando. Cara, e o que eu acho mais fascinante da Bíblia, o que é mais fascinante é que a Bíblia é a palavra de Deus. Sem dúvida. Só que ela não fala sobre tudo. A Bíblia não fala sobre tudo. Vai ter coisas na Bíblia que vai ficar em aberto. E tem várias denominações que são bíblicas e que discordam em pontos, mas que a Bíblia não fecha o assunto. E ela Não, deixa e- aberto. ou quando não fecha, ela não é clara. Nós estamos aqui, eu sou credo batista, né? Estou num podcast credo batista. E eu acredito que o batismo infantil é errado, entende? Mas agora eu vou dizer que os meus irmãos pedobatistas são anátemas? Que eles vão pro inferno porque batizam crianças? Sim. Não, quem batiza criança e se for pro inferno vai por outras coisas, não porque batizou criança. Sim, Entendeu? sim. Então assim, é esse ponto. E é o que eu tava falando, elevar a minha doutrina à verdade. Por exemplo assim, igual a gente questionou essa teologia do sacerdócio masculino. Cara, isso é uma teologia amplamente difundida. E na nossa concepção, cara, então, a gente acha que a base teológica que dão pra essa doutrina, ela é fraca. E é fraca por conta disso, disso e disso. A gente só apresentou um contraponto, a gente não demonizou os nossos irmãos, não os jogamos do inferno. Inclusive, o Cacau faz um disclaimer muito legal no início do episódio. Olha, a gente entende que quem ensina isso quer que os homens... Porque, de fato, tem muito homem vadio, homem que não faz nada, homem que não... Sabe, o cara não faz nada pela vida, pelo casamento, pelos filhos, entendeu? Então, assim, a gente sabe que muitas vezes essas teologias do sacerdócio masculino querem fazer o homem, ei, vamos lá, amigão, lidera a tua casa aí e tal. Entendeu? É que o caminho que a gente apresenta, ele é um caminho da liberdade. E a liberdade tem que ter maturidade para seguir no caminho da liberdade. O que a gente apresenta no episódio é, gente, nós somos um reino de sacerdotes. E onde mulheres e homens são sacerdotes. Então, os dois têm responsabilidades espirituais no lar e tal. Entendeu? Então, assim... E a galera vem, não, isso não é bíblico, olha a desconstrução aí. Cara, onde não é bíblico? A gente deu as nossas posições. Aí a gente vai ver o que a pessoa utiliza como bíblico, cara, mas tu tá lendo errado Gênesis 2,15, tu tá lendo errado Timóteo, entendeu? Então assim, até, enfim, cara, entendeu? É isso. Não, mas eu queria... Para. We are the world. eu queria só esse livrinho aqui que o Bibo... Livrinho não, né? Respeita. Esse livraço. Fracasso de vendas, 2.000 cópias vendidas só. Doutrina e devoção, mas tem um capítulo aqui e eu queria citar justamente essa dinâmica de como lidar com diferentes visões teológicas e doutrinárias. E tem um capítulo que ele fala sobre essa dinâmica, né? O que o meu estudo produz. E aqui ele diz assim, ó, brigar com quem pensa diferente de nós é desconectar doutrina e devoção e colocá-la num patamar que faz com que sejamos superiores aos outros. Melhor seria se não soubéssemos nada
e continuássemos humildes. Exato, porque Então- saber pra brigar, né? Pra quê? Aí daí ele diz assim, né? Ele termina dizendo, se o conhecimento faz inchar a arrogância, é porque certamente estamos indo em direção contrária à Exato. palavra de Deus. É que a gente separou doutrina e devoção, né? Sim. O Ângelo vai falar isso, Sim, o Mazakorati vai falar Sim. isso. A gente separou aquilo que a Bíblia não separou. Então, doutrina e devoção caminham juntos, Sim. né? E isso é muito triste. Por isso que eu digo Sim. que a minha posição teológica, eu preciso ser humilde Uhum. para entender que a minha posição teológica, ela, primeiro, ela tem falhas. Toda posição teológica tem coberta curta. Se você Sim. tapa um lado, mostra o outro. Entendeu? Assim, calvinismo e arminianismo. Entendeu, mano? Você pode botar um calvinista e um arminiano, eles vão ficar até a volta de Jesus discutindo. Ninguém vai mudar de opinião. Todo mundo vai citar grego, vai citar hebraico. Cara, ele não vai mudar, E vai porque ficar ali. ambas as teologias são bem construídas, entendeu? Sim. Mas você tem o Sim. direito de discordar. Agora, Sim. dizer que o outro, como eu já ouvi de um calvinista, não, porque arminiano não pode nem cantar Rude Cruz. Tipo, pelo amor de Deus. Proibido, né? Faça-me um favor, entendeu? Não, porque se mostrar Romanos 9 para um arminiano, ele sai correndo. Mostra então, eu não vou sair correndo. Consigo te dar uma interpretação de Romanos 9, inclusive, baseado no Russell Shedd, entendeu? Então, assim, ou em tantos outros. Então, Sim. assim, sabe, cara, Sim. isso, essa arrogância doutrinária, ela não serve pra nada. É o que muitos desmotivam. Cara, se é pra estudar teologia pra ser babaca igual aquele cara, eu nem Sim. quero, entendeu? Sim, verdade. E não, é pra nos... Primeiro, eu devo estudar teologia, devo estudar a Bíblia, devo estudar a posição da minha igreja, para eu saber, cara, o que nós acreditamos Sim. enquanto denominação. Sim. O que ser um batista representa hoje? O que nós acreditamos, Uhum. entende? E aí depois você vai abrindo um pouco mais o leque. Sim, O problema é que a galera vê o quê? Vê esses cortes de gente meio esquisita, com teologias esquisitas, e aí a pessoa tá muito preocupada com Gog e Magog, a pessoa tá preocupada com não sei o quê, a pessoa... Mano... Tu sabe tu sabe me citar as bem-aventuranças aí, Sim, sabe? sim. Tu sabe me Vamos dizer começar o com o básico, né? Exato. Vamos E começar aí a com o pessoa tá básico. preocupada com a interpretação de Sim. Apocalipse. Sim. Cara, acontece uma catástrofe e a gente tem os caçadores de sinais de segunda vinda de Jesus. Sim. Olha, tá vendo esse maremoto? Pronto. Olha esse tornado. É Porque virada do século Aí o e México, catástrofe. aí o México dá um presente pra ONU. Tu viu esse leopardo que não sei o que lá de Apocalipse O panda, 13? não foi um panda. Mano, foi um... Mas teve um panda aí também. Não, foi eles deram aquele alehibre, né? Que quem viu o filme do Coco, A Vida é uma Festa, já sabia o que era, entendeu? Era um alehibre e tal, que é um símbolo e tal da cultura mexicana, mas a galera já viu Apocalipse 13. Então, gente doente, Sim. Sim. entendeu? E aí? Cara, antes de ficar apontando pros sinais da segunda vinda, aponte pra primeira, irmão. Aponte pros sinais da primeira vinda. Aliás, aconteceu. seja um sinal da primeira vinda. Eu vou pregar isso hoje, inclusive. Olha Ela- aí, spoiler. Aí. Essa semana teve um terremoto aqui no Brasil, né? Em São Paulo, ali no litoral. No Inclusive, litoral. Teve um na minha tremor cidade, ali. Peruíbe. Então, Olha aí. Olha aí. Alienígenas. Alienígenas. Peru Ibiza. E aí eu tava conversando com um amigo meu, cara, tipo, ele olhou assim pra mim e falou assim, será que No fim dos tá- tempos, tá- ouvirão. estamos no fim dos tempos, né? Aí eu falei, pô, Tamo, desde Gênesis. Estamos, desde o que tempo Jesus... aí. Ó, lê Atos 1. Desde Atos 1 estamos no fim. Pronto. Jesus acendeu os céus, começou o fim dos tempos, irmãos. velho. Olha aí. Startou. Pronto. É isso aí. Mas aí que tá, entendeu? Aí tremeu a terra. Aí o cara vai buscar onde tem tremor de terra na Bíblia. Ele vai cair lá em Mateus Aí já 24, faz uma tá vendo? numerologia, já conta Mano, quantas assim, vezes. Assim, vamos lá. Deixa eu corrigir aqui, porque senão... Nem todo mundo que fala de fim dos tempos e que aponta Sim. sinais é maluco do Gog e Magog. Não vamos ser generalistas. Não é generalizar. Tem gente muito séria que fala, não, cara, eu creio mesmo que nós vamos. A igreja vai passar pela tribulação, então a gente já tá nesse princípio de dor. E tem gente muito séria falando isso, Sim, entendeu? sim. Eu discordo e tal, mas gente muito séria. Mas, cara, tem as pessoas sensacionalistas. É desses que eu tô falando, entendeu? Que, mano, aconteceu um negocinho da Rússia. Ó, tá vendo aqui, ó? A Bíblia tá falando aqui. Cara, WhatsApp, compartilhando no grupo da família. Direto. Não, o exemplo que, assim, que eu lembro Atenção. mais claramente agora foi esse lá do ano passado, o presente que o México deu pra ONU. Aí imagina a ONU, né? ONU, Que já é- anticristo, e não sei o quê. Perfeito. Falei, mano, pelo amor, sabe? é por aí. Vai estudar direito, entendeu? E eu acho que acaba voltando no que a gente falou, né? Que às vezes a gente substitui o estudar de fato de só ouvir o influencer falar. Exato. Então, se ele falou, eu já tomo como verdade e é isso. Cara, e assim, tem muita gente, né, fazendo reels e coisas Sim. assim de 1 minuto e tal. Cara, eu recebo um monte, o que eu acho disso. Gente, eu não respondo, porque eu não tenho tempo de ficar vendo Sim. o que eu acho disso. Senão eu ia passar o dia inteiro respondendo Só fazendo o que eu isso. acho de determinadas coisas.
Cara, então assim, não dá. Um amigo meu até parou de falar comigo porque ele mandava essas loucuras. Eu falei assim, cara, mano, quando tu vier com uma dúvida séria, bíblica, eu te respondo. Sim, eu te ajudo. Se tu ficar me mandando essas loucuras que tu vem em corte de podcast, me desculpa, Não mano. dá, mas não isso não é estudar teologia, isso Sim. não é estudar Bíblia. Sim. Larga esses cortes de podcast. Mano, você ouviu o meu podcast essa semana? Não. Então, cara, então Acabou. tu nem o meu ouvinte é, eu não preciso nem te dar atenção. É isso aí. Vamos caminhar pro fim, o nosso tempo. Mas eu quero trazer e quero pedir Nossa, mano, eu tenho um nome pra dar pra vocês agora de Um alguma nome? série. Alguma série. Cara, porque tem. Aqui é crosscast, sabe? Sim. Tu pode colocar crossfit, mas fit o que que é? É andar? É pé? O que que é? Pode ser. Fit Pode alguma ser coisa. Pode ser FEAT, de É, participar, de participação. participação, E ou de olha, pé mesmo. É, alguma Crossfit coisa. e Bibotalk. De caminhar na cruz, entendeu? Olha aí. Olha aí. Olha aí. Nova identidade da Cross. É, não, ele faz Anota uma. aí, Samuel, anota aí. Crossfit, assim. Entendeu? Ficou legal, né? Enfim. Olha aí. Obrigado. Olha a ideia, olha a É o ideia. efeito o açúcar da coca. Tá dando... Mas, Bibo, obrigado. Tamo junto, Queria que você mano. deixasse só mais um recado, então. Pra mim, o que fica da conversa é necessário estudar a Bíblia com Pra humildade. todos. Vou pro Todos. seminário, não vou pro seminário, preciso ir pro seminário, não. Estudar a Bíblia. Começa lendo a sua Bíblia. Começa com uma Bíblia de estudo, com um coração humilde. Com disposição de conversar com quem pensa diferente. Exato. Então, basicamente é isso. Acho que o resumo da nossa conversa hoje aqui é: estude a Bíblia, o Espírito Santo está com a gente e o Espírito Santo, ao longo da história, capacitou homens e mulheres a estudarem a fundo as línguas originais, o contexto histórico, que escreveram boas bíblias de estudo, bons comentários bíblicos, entende? Então, assim, tem muita gente boa escrevendo coisa boa. Então, valorize o que Deus fez ao longo da história através de homens e mulheres que se dedicaram a sua vida para produzir um conteúdo de qualidade. Então, sim, tenha uma boa Bíblia de estudo, converse com o seu pastor local, ou vai nas dicas que a gente deu aqui, NVT, NAA, a Bíblia de Estudo Thomas Nelson, enfim, são boas Bíblias de estudo, a própria Bíblia de Estudo NVI, entre outras, tá? Entre outras. Tenha uma boa Bíblia de estudo. Leia uma Bíblia. Se você não tem nem o hábito de ler a Bíblia, então comece lendo. Vai para uma NTLH, entendeu? Vai para uma versão boa de ler. Tem uma mensagem aí, ouça a mensagem. Tire tempo para isso, sabe? Não fique só vendo cortes, não fique só... Nem só fazendo não. o plano de leitura anual. E nem só fazendo plano de leitura anual, que é bom, não tô sendo Sim. contra. Mas já leu a Bíblia uma vez toda? Show. Leu duas? Melhor ainda. Mas leu já uma vez toda? Agora, nem que você fique o ano inteiro nos evangelhos. Glória a Deus, você ficou o ano inteiro lendo. Eu fiquei acho que uns 6 meses em Lucas uma vez, entendeu? Então é isso, devagar, leia, né? Ter constância, fica num trecho, medita. Uma Bíblia de estudo vai te ajudar a entender o contexto ali e tal. Então é isso. Saiba o que você crê. E porque assim, doutrinas são importantes. Doutrina é uma coisa importante. Ela não é só um conteúdo. Tem aquela doutrina que você só vai saber assim, pô, que legal, entendi isso. E é muito legal você entender Sim. isso. É tipo um filme que você assistiu e você, pô, que filme legal. Aí você vê aí, um comentário de bastidor e tal. Aí um ator explica Sim. que naquela cena ele quebrou o pé mesmo de verdade e tal. Pô, que legal, você soube uma informação que não mudou a sua vida, você já gostou daquele filme, mas você viu uma informação que, pô, que legal, cara, essa cena de bastidor. Então, tem ensino teológico que é esse conhecimento de bastidor, assim, de Deus, de como ele fez e tal. Pô, que legal. Pô, Paulo escreveu essa carta estando preso. Caramba, que legal e tal. Pô, que bacana e tal. Então é isso, tem... Agora, outros não, outros ensinos são balizadores, outros ensinos são realmente placas no caminho, entende? São sinalizações importantes para nossa vida em comunidade, para nossa vida em sociedade. Então a doutrina é uma coisa muito importante, muito importante. Por isso que eu falo assim, olha, doutrina é importante até pro namoro, porque você tem que saber com quem você tá namorando. Às vezes não vai ser da mesma igreja, mas é importante que seja do mesmo Sim. corpo doutrinário, Sim. entendeu? Então assim, eu até falo isso no livro que eu vou lançar em novembro desse ano. Olha aí. Então, assim, a doutrina é importante, até para quem eu vou Sim, namorar. sim. Então, saiba o que você acredita. Sim. Saiba em quem você crê, o porquê você crê. Legal. Entende? Saiba por que você é batista, por que você é assembleiano, sabe? Por que você é da comunidade e tal. Se interesse, porque isso faz parte da sua vida. A igreja não é só um lugar onde eu vou, mas é um lugar onde eu estou e sou.
Legal. E saiba legal. discordar também, né? Do jeito correto. Ah, e outra tônica também é discorde, mas com mansidão. Você não é Jesus, você não está purificando o templo, entendeu? Você não está diante dos profetas de Baal, beleza? Então assim, te acalma, tá? Sim. Te acalma. Vou usar essa, tá? Te Você acalma. não se está emociona. purificando o tempo. Você não é Jesus, cara. E outra, você não é nenhum rei de Israel, você não tem nenhum chamado, você tem um chamado para as nações dentro de um corpo eclesiástico Legal. que não segue mais a doutrina de Moisés, agora segue a lei de Cristo e ela manda a gente amar, dar a outra face, ser firme na doutrina, sim, mas com amor, entendeu? Amém. Amém. Isso aí, não seja um maluco da internet. Pelo amor de Deus. Ah, já tem muito. É. Aliás, Seja mais um, né? Aliás, sendo bem franco, cara, às vezes a pessoa não precisa ouvir a sua opinião na internet. Quer ver? Vou dar um exemplo aqui, ó. Vamos lá. Pô, colocar isso no final é meio embaçado, mas vamos lá. Você que tem seus 1000 seguidores aí, entendeu? Você não precisa ficar colocando na internet que Deus odeia o orgulho e que Deus é contra a comunidade, e que Deus odeia isso e aquilo. Porque você pode ter irmãos gays na comunidade. Sim. Aliás, certamente você tem alguém gay Sim. que toma ceia com você, provavelmente. E que tá numa luta interna violenta, porque ele não tá sabendo lidar com o Sim. que ele é e com a fé dele. E aí ele vê você na internet malhando e descendo e falando porque vão tudo pro inferno mesmo. Essa pessoa, ela não vai se aproximar de você nem da comunidade de fé. Ela Essa vai se pessoa, afastar. ela vai se afastar. É. Porque ela vê que os irmãos e irmãs dela odeiam quem ele é. E ele muitas vezes não escolheu isso. Porque a gente acha que todo mundo que escolheu ser porque viu uma série da Netflix. Entendeu? Não, tem gente que nasce desde que se entende por... Não, eu não vou usar essa palavra nasce porque ninguém pode provar nada. Mas tem gente que desde que se entende por gente, se entende homoafetivo. Sim. Então na cabeça dele, ele não escolheu isso. Cara, desde que eu me entendo por gente, Sim. eu sou assim. Sim. Eu tenho esse tipo de atração. E aí ele vê o quê? Ele vê a comunidade dele na internet lutando contra os militantes. Uhum. E ele não precisava, talvez. Entendeu? A gente tem pessoas que vão fazer teologia pública, que vão discutir esse assunto com Sim, sabedoria, sim. preservando o que a Bíblia acredita. Mas é o seguinte, tem muita gente nas nossas igrejas que não estão mais encontrando uma casa. Sim. Por quê? Porque ele percebe que na casa todo mundo odeia quem ele é. Sim, sim. Entende? E aí, como é que ele vai ter um caminho cristão nessa condição se as pessoas o odeiam e não estão nem dispostas a ouvi-lo? Meu, sério que tu é? Meu Deus, sem Jesus tem poder, sai só um demônio. Entendeu? Sim. E eu acho, então assim, cara, você não precisa dar opinião sobre tudo na internet. Sim. Sinceramente, poucas pessoas ligam pro que você fala. Tá? Então, sabe, mas eu queria fazer alguma coisa na internet. Então seja propositivo. Sim. Pare de ficar atacando os outros Sim. e proponha algum Sim, caminho. sim. Proponha um caminho mais excelente. E se você lê a Bíblia, você sabe qual é esse caminho excelente. E se você não entendeu a referência de qual é o caminho excelente, sinta-se mal nesse momento, tá bom? Muito mal, bom. porque você não Muito conhece excelente essa forma de referência. terminar. Exato. Estude a Bíblia. Exatamente. Porque se você lesse o básico, ou pelo menos ouvisse Legião Urbana, você entenderia a referência. Bibo, muito obrigado. Valeu, mano. Obrigado. Obrigado por esse tempo aqui com a gente. Tamo junto. Obrigado, Clavinha. Obrigado, Luquinhas. Clavinha? As derivações que eu falei. Clava, Cara, né? Cara, eu não vou saber o nome de todo mundo. É TikTok, Canva. Não é, não, como é que é? É Tutti Frutti. É. Isso aí, Bibo. Obrigado. Tamo junto. É Deus nóis. abençoe você, seu ministério, que Deus continue Fica te o usando. convite, tá? É isso aí. Bibotalk.com, tem os nossos Vai ficar podcasts tudo lá. na descrição Exato, aqui. veja lá, ouça lá o Bibotalk. Digita BTcast aí no Spotify, no YouTube, que você vai achar os nossos podcasts. Aconselho fortemente. Compre livros. Compre livros Compre indicados livros. por nós, ou os nossos, né? O Deus que Destrói Sonhos, ou Doutrina e Devoção. Isso Se você tem crianças de 4 a 9 anos, Quando o Meu Sorvete Cai, que é a nossa Aham, versão aham, infantil. aham. É isso. Que legal. Ninguém ouviu o que o Galego falou agora. É isso Foi aí. meu segundo livro que eu li, né? Meu Deus do livro. Mas é um livro ruim que ele falou, não. Certo. Que bom dia, ok. É isso aí, galera. Deus te abençoe também. Tudo do Bibo vai ficar aqui na descrição. Segue, curte lá. Deus te abençoe. Valeu. E beba água. Beba água. Faz alguma coisa. Cristiano Ronaldo. É, Cristiano beba Ronaldo. água. Exato. Boa, boa, boa. Isso aí, valeu. Valeu.